Olá pessoal, eu sou Paulo Moreira, sou professor do curso EMAR, sou juiz federal, me ocupo principalmente das matérias de Direito Penal e Processo Penal e estou aqui para tirar algumas dúvidas de vocês a respeito de estudo, dicas de estudo, né, gente? Porque a importância não é apenas estudar, mas sim como estudar. Bom, então tem vários alunos que me perguntaram aí através do nosso Fale Conosco, dos nossos canais, de quantas horas por dia eles devem estudar ou quantas páginas eles devem ler por dia. Realmente é uma dúvida pertinente e o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, ora, não há um número exato de horas que eu posso impor para vocês para estudar. Por quê? Porque isso depende do quê? Da sua qualidade de estudo. Depende da sua rotina, da sua disposição física e da sua disposição mental. O que eu digo é o seguinte, se vocês se sentem saturados depois de 6, 7 horas de estudo diário, não adianta estudar mais, gente, porque o coach, ou seja lá quem for, falou que vocês têm que estudar 8 horas por dia, ou 10 horas por dia, ou 12 horas por dia no mínimo. Por quê? Porque cada um tem uma capacidade, cada um tem um limite, cada um tem uma qualidade de estudos, né? Então, por exemplo, eu dou uma... Como que eu fazia, por exemplo? Na minha primeira fase de concurseiro, eu fui aprovado para delegado de Polícia Federal, cargo que eu assumi e ocupei durante 5 anos, promotor de Justiça no Mato Grosso do Sul, que eu fui aprovado em segundo lugar, e na Defensoria Pública do Distrito Federal, né? Como que eram meus estudos? Eu tinha acabado de formar, praticamente não trabalhava, comecei a fazer um mestrado e já dava alguma aula, mas assim, tinha muito tempo livre, né, gente? Solteiro, não tinha conta para pagar, não tinha filhos, não era casado, então realmente eu estudava o dia inteiro, estudava de manhã, estudava de tarde, estudava de noite. E eu conseguia particularmente estudar aí mais de 8 horas por dia, de 8 a 10 horas e tal. Tirava um tempo para fazer um exercício físico, dar uma corrida, ir na academia. Tinha essas outras atividades que eu exercia assim, muito pouco, na advocacia, um ou outro processo, aqueles assim, para parente ou para amigo, nada que pudesse me sustentar, segui o mestrado, dava algumas aulas, mas assim, eu era um estudante, né? Então, nesse ritmo, eu consegui estudar 8, 10 horas por dia, e ao longo aí de um ano e pouco, eu consegui aprovação nesses concursos que eu citei para vocês. Bom, depois aconteceu na minha vida uma outra fase, que foram aí 4 anos depois, quando eu decidi sair da Polícia Federal e ingressar na Justiça Federal e ser juiz federal. Nessa fase eu já trabalhava na delegacia o dia inteiro, período integral. Então não conseguiria mais seguir aquela rotina de estudos. Então eu tinha que adequar a minha rotina para o tempo que eu tinha. E como que foi feita a adequação da minha rotina? Eu saía da delegacia por volta de 6, 6 e meia, chegava na minha casa e começava a estudar mais ou menos 7 e meia da noite. Eu ia até a hora que eu conseguia estudar, então por volta aí de meia-noite, meia-noite e meia, então dava aí 4 horas e meia líquidas, talvez 4, talvez 5 por dia. Realmente não é suficiente para aprovar, ser aprovado um cargo difícil desse, e aí eu compensava quando? Nos finais de semana. Então eu estudava sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro para compensar aquele estudo que eu entendia que não era suficiente ao longo da semana. Então os meses de férias que eu tive, eu utilizei também para estudar o dia inteiro, tempo de recesso, essas licenças. Então os dias que eu não trabalhava, eu procurava compensar e estudar o dia inteiro. Então essa lição que eu dou para vocês é o seguinte, não tem uma quantidade de horas específicas para você estudar num dia. Então vai depender também do que, gente? Da sua qualidade de estudo. Então se tem uma hora que você está olhando para o livro, você termina de ler uma página e vê que realmente você não tirou nada dali, que você não gravou nada, realmente é hora de parar, você está cansado. Mas por experiência profissional, que eu posso falar para vocês também, é que o cérebro nosso é igual o corpo, né? Que a gente começa a fazer musculação, no primeiro dia está todo doído, e depois você vai acostumando a levantar cargas mais pesadas, e os estudos também são assim.
né? Então no começo a gente se sente muito cansado, se perde bastante a concentração. O primeiro mês de estudo realmente é o mais difícil, mas depois daquele ritmo que você vence o primeiro mês e vence o segundo, o estudo se torna um hábito, então você começa a gradativamente a estudar um pouco mais, ter uma resistência para estudar um número de horas maior. Então isso que eu digo para vocês, comece com pouco, não tentem, para quem vai começar a estudar para concurso agora, já começar com 10, 12 horas por dia, porque vai fundir o motor, não vai dar certo. Então comece e respeitando os limites do seu corpo, os limites da sua mente, lembrando que qual que vai ser o seu parâmetro para saber o número de horas. Se aquela matéria que você acabou de ler, se você entendeu, se você tem condições de memorizar, de compreender aquilo que você está lendo, você não pode ser um zumbi e se cansar e ler uma matéria e ver que você está passando página por passar só para cumprir um horário que foi determinado, que vocês acham que tem que estudar, porque o que interessa é a sua cabeça. Se você consegue estudar de maneira útil e aproveitar seu tempo. Tá ok, gente? Então tem que ter persistência, tem que ter insistência, mas você tem que ter um feeling a respeito das suas capacidades. Lembrando que isso é treino, tá? Então vocês têm que sempre procurar aumentar um pouco a pouco, lembrando que vai ter um limite, né? Então vai ter uma época que você fala, olha, eu cheguei no meu limite, aqui é 8 horas por dia, ou 10 horas por dia, ou 12 horas por dia, né? Tem gente que diz que consegue estudar mais, tem gente que não consegue estudar. Então você tem que conhecer os seus limites e começar de maneira gradativa. Então é essa que é a experiência que eu tenho para passar para vocês. Então não pensem aí exatamente a quantas horas eu tenho que ler por dia, tá? Não tem isso. Então vai depender da sua rotina, dos seus compromissos familiares, dos seus compromissos profissionais, da sua resistência mental e da sua resistência física, tá ok, gente? Então espero aí que essas dicas tenham servido para aprimorar os estudos de vocês. Até a próxima aí. Força nos estudos, gente. Obrigado.